O governo do estado de São Paulo sancionou a Lei 17.110 de julho de 2019, que proíbe canudos plásticos em estabelecimentos comerciais. Em Barretos, a Lei 5856 de abril deste ano também propõe a mesma proibição. A intenção é conscientizar a população sobre o uso de materiais alternativos ao plástico e assim evitar a degradação do meio ambiente. A nova lei determina que, nestes estabelecimentos, os canudos utilizados sejam confeccionados em papel reciclado, material comestível ou biodegradável. Em caso de descumprimento, o local poderá receber multa que varia de 20 a 200 UFESPs, unidade fiscal utilizada como base para tributos estaduais, municipais e contratos fechados com empresas privadas, que atualmente corresponde a R$ 26,53. Este professor de Química explica a estrutura molecular do plástico dos canudos, que leva cerca de 200 anos para desaparecer na natureza. E esse material são extraídos de fontes não renováveis como petróleo. Então essa aqui é um exemplo de uma molécula do polipropileno. Essa aqui é um exemplo de uma molécula do polietileno, que é um dos plásticos mais utilizados também, um dos mais importantes. E essa aqui é a molécula do poliestireno, que é aquela estrutura do isopor. Então, esses materiais são derivados de petróleo, fontes não renováveis. Então, já existe o impacto que esses materiais são feitos por fontes não renováveis. Então, isso já é um problema. Um outro problema é o tempo que esse material demora para se decompor no meio ambiente, que é em torno aí de 200 a 400 anos para isso aqui desaparecer, né, ou estar numa quantidade que não gera impacto para o meio ambiente. Mas proibir somente o uso de canudos não resolve o problema ambiental. Segundo estudos, um copo de café, por exemplo, tem vida útil de 7 segundos. É o tempo médio de servir o café, beber e descartar o copo. Esses materiais formam diversos tipos de plásticos. Então, esses plásticos, esses diferentes tipos de plástico, demoram para degradar. Então, o problema não é só o canudo de plástico que gera um impacto. O que também é as sacolas plásticas, embalagens plásticas, filmes plásticos. Então, todo esse tipo de material gera um impacto considerável para a atmosfera. Por exemplo, cita-se os plásticos oxidegradáveis. Também é um problema, porque são plásticos que, na sua decomposição, formam micropartículas, e essas micropartículas estão na água, no ar, e entram na cadeia alimentar de alguns animais, principalmente os animais marinhos, que também gera problema e gera impacto também. Para melhorar a situação do nosso planeta, é preciso buscar alternativas e adotar novos hábitos, como, por exemplo, separar o lixo orgânico do lixo inorgânico. A gente fala tanto do meio ambiente, mas tem que começar dentro de casa, né? Em casa, por exemplo, quem que hoje separa o lixo orgânico do inorgânico? Às vezes é tão difícil a pessoa ter os 4 ou 5 latões de lixo. Se você tiver 2 para inorgânico e 1 para orgânico, já ajuda bastante, né, a redução de resíduos que isso vai para o aterro e tudo mais. E vai para o mercado levar uma sacola de pano, uma sacola que você pode estar sempre utilizando ela, minimizar o uso desse tipo de material. Acho que a conscientização é em torno, no sentido de você diminuir o uso desse material e usar algo mais que você pode estar sempre usando.